projeto Barragem, ele surge da nossa curiosidade, né? Da gente investigar os atravessamentos causados pela construção da barragem no Rio Trici. Na pesquisa do Barragem, a gente vai como que seguindo pistas, né? Nós elencamos 10 participantes e acabou que 11 pessoas falaram, porque a gente viu que tinha muita história a ser contada. Tem sido muito interessante subir o Rio Trici, ouvindo essas histórias, porque a gente acaba conhecendo muito sobre a gente. Eu sou morador do Baixo Trici e tem muita coisa que eu não sabia que aconteceu antes e depois dessa construção. E a gente acaba descobrindo muita coisa, tipo a data 24 de dezembro de 1989, que é repetido da boca de todos, né? Que esse momento, a primeira cheia da barragem, a primeira sangria ficou marcada na vida de todos. O Ceará, né, o Nordeste em si, principalmente aqui em Tauá, por ser um dos municípios localizados no sertão dos Inhamuns, comemora a chegada do inverno. E a chuva é uma chegada de prosperidade e esperança para todos. A água, como fala uma das nossas entrevistadas, é vida, é dado. Então não tem como a gente segurar, não tem como prender alguma coisa que vem da natureza, que vai da natureza para a natureza. Então, 10, 11 participantes que mostraram, falaram, relataram as suas histórias em relação à barragem do Rio Trici, relataram as suas memórias, relataram o que sabiam acerca da própria construção, os mais velhos relataram como era a vida antes da construção da barragem, como é que a vida ficou depois da construção da barragem. A gente acaba conhecendo a outra versão da história, porque o que a gente lê, o que a gente escuta nos painéis, nos sites oficiais, é a história dos vencedores. E agora a gente está dando vazão à história dos vencidos. Passado o tempo, a gente sentiu a curiosidade e o desejo de entender qual era o impacto que essa barragem tinha para os moradores que estavam ali naquela redondeza, né? Então, a barragem ela parte a princípio de entender e compreender como é que esses moradores se sentiu e se sente até hoje, né? E a partir das falanças, dos diálogos que foram tendo dentro dessa pesquisa, a gente entendeu que quando a barragem não tem água, né, muitas pessoas acabam sendo impactadas desde as que estão abaixo da barragem e aquelas que estão em cima. E aí o nosso olhar muda, né? Porque a gente afeta quando a gente chega lá perguntando às pessoas, fazendo-as relembrar das histórias acontecidas na construção da barragem, e a gente é afetado com essas histórias. Data tal, chuva tal, a vegetação, mata ciliar, árvore ingá, a gente tem algumas dessas nomenclaturas. E de que forma a gente vai pegar todo esse material e transformar em texto dramático, em literatura, em poesia. E eu acho que esse vai ser o nosso desafio inicialmente, né? Transformar tudo isso em cena, transformar tudo isso em obra dramática no palco. A gente, quando tinha água no rio, tinha nos cacimbão, como eu montei uma bombinha no cacimbão, instalei todo, não é à toa que foi quase dado essas duas faculdades, esses dois meninos, bem dizer, da horta, né? Nós carregava em carga de jumento. Assim, era muito bom, era aí, livre, muita água. A gente cavava umas cacimbas no rio e plantava canteiro de alho, e cebola, cheiro verde, pimentão, a pimentinha, aquilo que hoje o povo comercializa lá na rua, nós fazíamos dentro do rio, entendeu? A gente cavava umas cacimbas, tirava a água e aguava. Mas depois secou. Secou, não ficou nem sequer os poços. Foi construída em 89 e terminada em 89. E cheia no 89, dia 24 de dezembro de 89, a barragem. Uns choravam, uns cantavam, né? A gente chorava muito
Mas não era de arrependimento, era de alegria, né? Porque ainda hoje a gente sente. Quando ela está seca, que ela enche, é uma alegria pra gente. E quando ela seca, é uma sensação que dói. Dói muito a gente ver. Toda a vida fui do João. Toda a vida morei aqui. Toda a vida vi os sofrimentos daqui, as vitórias. A história daqui é aquela, meu filho, que eu já falei. Que a gente vivia, como se diz, dependendo da água do rio, aqui antes da barragem, né? E tinha água, aquela água chegava para nós. Porque não ficava lá em cima, ela vinha para nós. E hoje, não foi. Nós não somos contrários a abastecer a cidade, mas nós somos contrários a deixar, sei lá, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, que é da parede da barragem para cá, também desabastecidas. Nós temos comunidades aqui que já sofrem com esse processo e muito. Mas os jovens e as crianças são aqueles que terão o seu futuro muito cerceado por conta disso. Principalmente quando a gente tem hoje em curso todo um processo mais acelerado de mudança climática. E isso não precisa nenhum cientista dizer, é só vir viver aqui que a gente vai entender perfeitamente o que a gente está falando. A princípio, a barragem foi construída mais no intuito para irrigação ali dessa área aqui que a gente chama Baixo Trici, que compreende as comunidades ali da Tapera, Tiassol, Boa Vista, Gustavo 1 e 2, Junco, até chegar aqui na cidade. Mas com o passar do tempo, as chuvas foram ficando cada vez mais escassas, né? Algumas secas pelo meio, e a barragem passou a servir apenas para abastecimento humano, aqui, principalmente aqui da cidade. A barragem do Trici, ela foi construída dos anos de 1987 a 1989, quando no ato da inauguração houve uma chuva enorme, né? Havia sido apenas realmente feita a parede e houve uma chuva enorme e ela veio a uma sangria num tempo que não era esperado, num tempo inclusive que se dizia que nunca mais nós veríamos o Baixo Trici com uma enchente, porque a barragem barraria toda a água que vinha desde a nascente do rio Calumbi e do rio Santa Teresa. Tinha um pessoal ali para cima, José Situba, outras pessoas perderam bicho, né? Porque não tiraram. Aí mas você tudo boiando, descendo, e morreu, bicho afogado. Que nem que a gente esperar, né? Encher. Sei que pro começo foi muito bom a barragem aí. Muito bom. Antes eu ensinava na localidade de Lustal 2. Na época de chuva tinha que atravessar o rio com a água na cintura ou talvez nos ombros, levando 3, 4 crianças. Eu me sentia com muita responsabilidade, né? Tinha dias que a gente estava lá e de repente o meu esposo ligava e dizia assim, a barragem está prestes a sangrar. Aí a diretora falava assim, libera, libera, libera. E a gente liberava todo com medo, porque tinha que atravessar o rio e o açude. Teve um dia que a gente chegou ali no riacho e a água já estava chegando. Aí foi preciso os pais ir lá ajudar a atravessar as crianças.
né? Por conta da enchente que era grande. E a gente tinha medo que a água carregasse as crianças, acontecesse algum desastre. De início, quando construíram, era para atender a população em geral, da barragem até a cidade, né? Aí depois surgiu que eles disseram que era só para abastecimento da cidade. Aí cortou, aí é tanto que no período chuvoso acumula água no rio. E passou o período chuvoso, do mês de agosto em diante já não tem mais água. Que a barragem servia para nós. Tinha a água dela, quando o rio estava secando, não existia água encanada, não. Nós encanava no jumento. Bem, tinha um caminhozinho que a gente ia sair lá, o caminho da grota, a gente botava água de jumento, né? Aí tinha água lá, água bem limpinha, cristalina, a gente ia buscar água, que o emprego dos meninos era botar água. A gente descia aquele monte de menino, tomava banho, enchia a carga, tomava banho, era bom demais. Então era feliz e nem sabia. Aqui eu utilizava a horta aguando no balde. Minha irmã, eu tenho a lembrança da minha irmã, tudo começou através de horta. Ela não foi feita para abastecer Tauá, não. Ela foi feita para agricultura, né? Fazer horta. Aí até o Junco era rico de tudo enquanto banana, manga. Esta mortandagem de pé de manga que houve aí foi porque faltou água. E quando ela ia secando, aí soltava aquela água. Ela ia até aquela pontezinha da rua, e quando chegava lá, aí trancava. Então isso criou, né, de certa forma, como eu já lhe falei, prejudicou aos proprietários ali daquela área. Principalmente aqui, que essa área ali é considerada assim quase que o filé de Tauá, né, aqui do município, que planta, que produz frutas, especialmente a manga, né, caju, mas aí não houve continuidade. E como era antes, a água era tirada para casa todo na cabeça, né? A lata d'água era aquilo que vigia. Agoa-se a horta, mas agoa-se com a lata d'água na cabeça. Tudo aquilo que a gente vai fazer é feito com a lata d'água na cabeça, né? Já na década de 90, vendo-se que o consumo da cidade aumentou e lógico que na legislação o abastecimento humano ele se sobrepõe a todas as outras coisas, começou-se a discussão de fazer a adutora lá pela margem da CE. Então, feita a adutora, onde se tinha o processo de levar água para a cidade, agora a barragem deixava de ter uma função social, né, de abastecimento, tanto humano quanto animal, para ter essa função somente do abastecimento humano. O senhor da última vez nos contou a história da escrava Madalena. Sim. O senhor pode contar de novo? Posso. A história dela é só história porque eu não conheci. Mas minha bisavó, no caso sua bisavó também, eles conheceram ela. Ela foi uma escrava e ela sofreu muito, era idosa. Acho que já foi bem por fim. Porque minha bisavó, ela conheceu ela bem. Diz que ela não contou a história dela, que ela um dia veio buscar água e quebrou um pote. Aí correu na casa de minha bisavó, que não era escrava, aí se valeu dela, pedindo que tinha quebrado o pote, e se chegasse lá sem água e que tinha quebrado o pote, ia apanhar, né? Aí minha bisavó deu um pote a ela. Aí ela disse que um dia, assim, quando se levantou, disse que viu chegar 2 cavalos, 3 cavalos, 2 cavalos, com cada um, com um homem em cima, e um cavalo arrastando. Havia arrastando uma coisa, ela foi olhar o que era. Aí ela tinha falecido, essa escrava. Aí eles vieram enterrar o Juazeiro da Cruz. Ela enrolada num couro de gado, e vinha o couro amarrado com as tiras. E ela enroladinha, desse couro, e tinha morrido. Aí vieram sepultar ela aí. Aí depois o povo dizia que faziam promessa com ela e era válido, né? Ainda hoje tem a cruzona bem grandona de Aroeira.
Foi onde ela foi sepultada. É bem aqui, bem perto, é do beijo do rio. No mesmo rio aqui da barragem do Trici. Morreu muita criança, morreu muita criança. Aí sepultavam lá, e adulto também. Adulto também. Inclusive a juventude tem que acordar para isso. É ela quem vai estar agora com um risco maior nas mãos. Os idosos talvez já estejam mais perto de finalizar a experiência aqui, mas os jovens e as crianças são aqueles que terão o seu futuro muito cerceado por conta disso. Principalmente quando a gente tem hoje em curso todo um processo mais acelerado de mudança climática. Eu sei que aí a gente já teve uns medos grandes, meu filho. O açude teve em perigo, né? O açude teve em perigo, lavou parede, foi um bocado de coisa. E aí se ele estourar aí, pensa que a coisa não é feia, meu filho, porque acaba tudo aqui, por aqui não fica nada, né? Fica nada. O Tiaçó não fica nada. Que eu mesmo não esqueço do que eu falei. Isso aqui ainda um dia vai fazer falta, né? Infeliz, né? Que cuidasse da limpeza da barragem do Trici, porque é um bem precioso e ela está aí. A gente está entrando aí em El Niño de novo, e um dos mais fortes. Isso significa dizer que nós teremos por aí 5 anos de seca novamente, né? E que nós vamos ter que recorrer a essa água para a sobrevivência desse povo. Nós precisamos de novos estudos, nós precisamos que o governo, que políticas públicas investam em novos estudos. Agora, mais do que nunca, é de extrema importância. O passado a gente sempre lembra, né? O que é bom, o que é ruim ninguém pode, a gente esquece.